No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Bom, deixa eu falar um pouquinho da Vossa Excelência aqui, ó. O Dr. Márcio Cristino, ele ingressou no Ministério Público em 1988. Foi promotor de justiça em diversas cidades do interior e na capital. Foi secretário executivo da 3ª Promotoria de Justiça Criminal da capital em várias oportunidades. Atuou em serviços auxiliares e de informação no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Tive o prazer de iniciar como jornalista nessa época. Quanto tempo? 20 anos? Vamos falar assim? 20 anos. Mais de 20, um pouquinho mais de 20 anos. Que turma barulhenta, hein? Nossa. Barulhento. Mas foi bom. Aliás, deu bagagem pro pessoal novo hoje aí que tá por aí, né? No Grupo de Atuação de Controle Externo de Atividade Policial, no SEC, o órgão de inteligência das promotorias criminais, do qual foi fundador, foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça Criminal e exerceu as funções de Secretário Executivo da Procuradoria de Justiça Criminal, foi eleito para compor o Conselho Superior do Ministério Público, também foi eleito para compor o órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de São Paulo. Órgão máximo da Administração Superior do Ministério Público, foi professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica Penal na Universidade Paulista. Ocupou ainda as funções do primeiro secretário e vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, possui 4 livros editados Por Dentro do Crime, a Máfia, Laços de Sangue e Pós-Verdade e Fake News, como técnicas de psicologia e de comunicação de massa são usados para manipular o mundo. E ainda no peito sobre Maquiavel, no século XXI, né, as mídias sociais e pós-graduado em Ciência Política pela FESP, Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, 34º, né, procurador de Justiça Criminal, é isso?
Sim, senhor. Presente. Doutor Márcio, antes que a gente fala do que está pegando fogo hoje, eu queria que você contasse um pouquinho, vamos retomar um pouquinho, que nós temos tempo, para que você fale um pouquinho como é que foi o início, por que o direito, vamos por aí, para depois a gente chegar por que Ministério Público, e aí nós vamos no que está na atualidade hoje. Na verdade, eu sempre quis fazer direito, era uma ideia que eu tinha desde pequeno, tinha uma ideia, eu lia muito sobre Grécia, Roma, os políticos, as falas, os diálogos, os grandes, sempre foi uma vontade minha, e eu acabei prestando concurso, eu era jovem, tinha 22 anos para 23, eu prestei o primeiro concurso, eu entrei, quer dizer, depois nem procurei mais. É até uma história até interessante, porque eu fui tentar a carreira da magistratura também, mas não me deixaram, porque eu não tinha idade mínima. Para juiz, a idade mínima é 23 anos. Eu tinha 22. Eu tinha 22, e você fala para mim, olha, você não pode, você tem que esperar mais um ano para fazer 23 para poder fazer o concurso. Dentro do Ministério Público, mas eu sempre tive um amor pela carreira, né? Sempre tive. Aí eu fui lá, fiz o concurso, tive uma sorte muito grande, né? Deus me abençoou e eu acabei passando e ingressando na carreira do Ministério Público, né? E aí segui carreira. Quando eu cheguei em São Paulo, no final dos anos 90, foi uma época em que o crime organizado ele estava começando. Não que não existisse crime organizado antes, não é isso, mas a estrutura se modernizou e naquele momento ele se tornava uma realidade incontrastável. Só que ainda havia muita reticência do governo do Estado em aceitar a existência de facções, hoje em dia todo mundo acha, é de conhecimento comum, mas naquela época ninguém acreditava e ninguém dizia, olha, isso existe, muito pelo contrário, dizia, olha, isso é uma coisa que sempre teve, esses bandos dentro das penitenciárias, e aí nós começamos um trabalho diferenciado. Quando teve a mega rebelião, aí se tornou uma verdade, digamos assim, uma verdade dada, inegável, né, com a bandeira do PCC tremulando nas aí todo mundo acordou, né, e o que era digamos assim, uma questão lateral, pequena, se tornou a prioridade número 1. E aí foram vindo quase 10 anos de luta, né, que resultou na condenação. Foi desse trabalho que resultou a condenação do Marcos William Heber Camacho, Marcola, Cezinha, Geleião, o GG do Mangue, que depois morreu, e todas essas lideranças que hoje estão presas, né? Estão presas há 20 anos, elas foram identificadas naquela época, né? Até que foi promovido, acabei saindo e veio uma nova geração com novos desafios. Agora enfrenta esses casos no tribunal, né? Quando tem, muitas vezes, não todas, mas quando tem casos envolvendo o PCC ou alguma coisa no gênero, que há recurso nos tribunais, muitas vezes se cai na quarta Câmara, que a minha Câmara sou eu que faço. Então mantém ainda apesar já da idade um pouco mais avançada, eu mantenho essa combatividade, ainda tenho orgulho, prazer, força para trabalhar nessa área. O que eu ia te falar é o seguinte, até aproveitando essa fala sua, é uma coisa que eu pergunto sempre, mas assim, você acha que você tem vocação você sempre teve vocação para ser um promotor, hoje um procurador criminal? Porque o procurador está em segunda instância, mas eu sei que você ainda é um cara solicitado, tanto você como outros seus colegas. Inclusive eu queria, também aproveitando da deixa, que você já vai num balo só, comenta quem são seus colegas da época que fizeram o barulho, que mostraram exatamente quem era o Ministério Público, porque se ouvia falar na época do direito, do promotor, do acusador e tal, que a gente sempre aprende na faculdade, mas combativos naquela época, que foi na época, não sei se você participou dessa época ou veio depois, não sei se você estava nessa época da máfia dos fiscais, favela naval. Depois da máfia dos fiscais, eu vi. Né? Na máfia dos fiscais já tinha sido anteriormente. Eu fui para o GAECO, na verdade, por conta da ocorrência das facções, porque eu já tinha um trabalho. Você foi promotor, você foi o promotor ou faz parte da turma que pediu a prisão do chefe de uma das facções, que a mais se fala hoje, não? Não, a prisão deles eu trabalhei em todas, na época, né?
Todas elas foram pedidas, porque naquela época você não tinha essa amplitude que você tem hoje, mas esses líderes, digamos assim, são os fundamentais, que hoje ainda estão no topo da pirâmide, foram todos naquela época, os julgamentos foram feitos naquela época, né? Gereião, Cezinha, delações premiadas, a primeira delação premiada foi feita pelo PCC, foi feita no processo do PCC, feita pelo Zé Márcio Felício, Geleião, etc. São muitas e muitas... Marcola também, o Camacho. O Marcola principalmente, o Marcola. Toda essa trajetória foi naquela época que nós participamos. Foram 3 grandes operações, né? A segunda, inclusive, foi a que prendeu, e o Marcola está condenado por liderar o Comando Vermelho neste processo. E depois daí se desdobraram tudo que veio depois, todos que vieram depois, porque para que houvesse o pressuposto, você tinha que ter uma condenação que reconhecesse a existência do primeiro comando da capital. Porque enquanto era uma notícia, tudo bem, mas isso não era uma realidade jurídica, não tinha um processo, uma condenação que dissesse, olha, existe um comando, existe o primeiro comando da capital, e o primeiro capitão é liderado por fulano, naquela época era o Zé Márcio, não era o Marcola, era liderado pelo Zé Márcio, a atuação deles era assim, sabe? Isso você não tinha. Então você o que você tinha era jornal, mas você não tinha uma investigação, provas e condenações e testemunhos e depoimentos dizendo que existia essa organização, e foi isso que nós fizemos na época. Dessa condenação, dessa formação, provando que existia o PCC e quem eram as lideranças, que se desdobrou depois todos os outros processos. Por quê? Porque hoje, quando vira alguém num processo, assim, fulano é acusado de ser membro do PCC, ele não precisa provar que o PCC existe. Isso já foi provado. E essa prova foi durante a nossa atuação, junto com o Roberto Porto, com o Blatt, com um grande colega, com o Levi Emanuel Magno. Você sabe que o José Carlos Blatt, eu tenho uma maior gratidão por ele, primeiro pela elegância que sempre me tratou e teve uma relação muito boa, como vocês. Aliás, eu tinha uma relação com o GAECO, que era uma coisa absurda, isso ajudou a aproximar da televisão e tal. O Roberto Porto, porra, nem se fala, hoje é desembargador, né? Mas assim, quando vocês estavam no ar da televisão, era o maior momento de audiência, porque na realidade era um conteúdo super importante que o Brasil estava tratando naquela época, né? E era novo, era uma nova realidade. Né? Foi o começo de uma nova realidade. Hoje, o que nós temos em matéria de crime, em São Paulo e no Brasil, é completamente diferente daquela época por causa disso. Porque foi o surgimento dessas facções e a atuação delas mudou tudo. Toda a estrutura, principalmente a estrutura do tráfico, mudou completamente. Então, a realidade que existe hoje, é óbvio que todo presente deriva do passado, isso é axiomático, mas, digamos assim, o produto do momento hoje, foi fruto dessas ações de repressão do passado, que se não tivessem acontecido, o Brasil hoje estaria em uma situação semelhante à do México, da Bolívia, dominado pelo tráfico. Não está, porque houve um trabalho da Polícia Civil, houve um trabalho do Ministério Público que conseguiram conter durante muito tempo e também evitar que chegassem a limites além daqueles que eles estão hoje. Retardou-se muito o crescimento do PCC. Como que você que é um cara estudioso e foi sempre envolvido nisso, essa questão do crime organizado, você consegue entender tecnicamente como é que os caras conseguiram se organizar? Como que eles conseguem determinar funções? A gente sabe até que como funciona a operação da cadeia, visita, advogado, tem muito disso e tal. Como é que os caras conseguiram se organizar? Quer dizer, eu vou entrar nessa facção e... Você consegue entender bem isso? Porque fala em facção, mas o povo não consegue entender muito como funciona exatamente tecnicamente, como é que cresceu dessa maneira. É que, na verdade, o PCC ele era uma coisa no começo, ele teve várias fases e hoje ele é uma coisa completamente diferente daquilo que ele era. Ele evoluiu muito em outro sentido. Por quê? E tem muita gente grande envolvida, né? Não nesse ângulo político, não necessariamente. Que comentam, né? A gente não sabe se é mito, o que é. Olha, eu acho que hoje, sobre alguns aspectos, o PCC deixou de ser tão somente uma questão de criminal
e hoje ele é, inclusive, um fator político. Ele é usado politicamente, a discussão é feita num grau político, e toda vez que isso acontece, vamos discutir, vamos saber, se perde um pouco da realidade factual, se perde um pouco daquela coisa, e passam a pensar até de uma maneira prospectiva. Olha, deve ser isso, deve ser aquilo, mas perdendo um pouco de conexão com a realidade. Né? E às vezes isso acontece, porque é muita influência, muito grande, o medo é muito grande. Os ataques de 2006 deixaram uma herança muito grande, que é a herança do medo. Né? Então, a tendência é você superestimar o PC em alguns aspectos, mas criminalmente não. Mas quando você vai para a seara política, você perde um pouco do contato com o que a gente pode dizer uma realidade factual daquilo que está efetivamente acontecendo. Você perguntou, só uma coisa, você perguntou do PCC, para você entender isso, você precisava entender a realidade daquela época. Por que eles tiveram uma coesão dentro dos presídios? Você precisa entender isso para entender a hierarquia. O que acontecia naquela época? Naquela época você tinha uma população carcerária que não tinha nenhuma organização interna que tenha surgido dentro dos presídios. O que você tinha? Você tinha quadrilhas que eram presas fora do sistema prisional. Por exemplo, prendia uma quadrilha de assalto a banco, por exemplo, com 10 caras. Eles eram presos, eram levados para a penitenciária, para o presídio, e ficavam os 10 juntos. O que eles faziam? Como eles eram 10, eles oprimiam os outros. Ou obrigavam o outro a fazer isso, abusavam, pode ser até um abuso sexual, mas não era bem essa. A ideia era principalmente mandar recado, trazer dinheiro. A finalidade não era essa. Eles tinham, porque eles eram poucos, mas como eles eram unidos e a massa ela era acéfala, eles dominavam, até que o Zé Márcio Felício, que era o Geleião, que foi preso aos 18 anos e nunca mais saiu da cadeia, e o Cezinha, né, o César Augusto Ruri Silva, eles tiveram uma ideia, mais foi o Zé Márcio, e ele teve uma ideia de fazer o seguinte: olha, nós não temos que obedecer essa turma que vem de fora. Quem chegar aqui é que tem que obedecer a gente, porque nós somos 1000 aqui. Os caras vêm 10, 15 e querem bancar de maior, porque eles estão... Então nós que temos que mandar, não é quem vem de fora. Então o que eles tramaram? Eles tramaram um grupo, começaram a expandir com essa ideia de que, olha, nós aqui dentro do presídio é que mandamos quem chega aqui e quem está fora, porque o cara quando chega aqui tem que obedecer a nós, e não a esse grupo. E isso gerou alguns conflitos. Mas é lógico que essa ideia pegou, e pegou muito forte. Por quê? Porque o pessoal que vinha de fora, ele era agressivo, etc. Ele exigia que a pessoa pagasse para ele. Quando o indivíduo se ligava a essa facção, que era uma união de presos dentro do presídio, quando alguém chegava para ele, não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que... Não, peraí, eu sou do PCC, você não pode mexer comigo, não. E o líder do PCC virava para o cara e falava assim: olha, é o seguinte, meu amigo, você vai querer... Vamos falar um termo mais chulo, né? Quer dar uma de grande aqui, não vai dar certo, não. Então, começou desse jeito, autoproteção e auto-organização. E isso cresceu muito rapidamente. Aí eles tiveram a ideia de expandir isso para os outros presídios do Estado, principalmente os presídios do interior, que havia uma rivalidade muito grande entre o presídio da capital e o presídio do interior. E no interior era mais fácil. Qual que era a mecânica? Eu tenho uma narrativa, foi feita uma apuração que mostra um caso específico, que foi o César Augusto Ruri Silva. Ele chega num presídio, agora não me lembro qual presídio que foi, uma penitenciária pequena, e lá na penitenciária ele conversa com o Cezinha. Tinha uma retórica, tinha um carisma muito grande para falar. Ele conversou com os pessoas: nós vamos nos organizar, que assim, sabe? E ele bateu de frente com um dos líderes que estava lá, que oprimia o povo, que era o dono do pedaço, e acabou matando o cara. Aquelas coisas que a gente vê muito em filme americano. Mas ele chegava, mas quando o cara se opunha, ele matou o cara e falou assim: ó, daqui em diante é o PCC que manda, vai ser fulano que vai ficar aqui. E fazendo isso, eles iam de presídio em presídio, eles pediam remoção, eles eram presos problemáticos, quando eles pediam remoção, todo mundo ficava muito feliz que eles mudassem de presídio, e assim eles construíram uma rede dentro. Só que, depois disso, eles começaram a projetar para o lado de fora. Nesse instante, a Secretaria de Administração Penitenciária, as autoridades penitenciárias da época,
buscaram abafar ao máximo. Falaram, não, isso não é nada, não é nada. No entanto, quando eles começaram a atuar fora, aí não deu mais para segurar, né? E aí vieram crimes do lado de fora, principalmente a primeira coisa que eles faziam, eu não sei se você se lembra, na época não tinha CDP, os presos ficavam nas delegacias, então o que eles faziam? Eles atacavam as delegacias para tirar os presos fazerem com... E numa dessas, houve uma morte horrorosa de 2 policiais militares, e aí prenderam os fugitivos disseram, não, nós somos do PCC e tal, e aí começou a primeira investigação da Polícia Civil, o nosso saudoso, recentemente falecido Rui Ferraz Fontes, e foi a primeira investigação por causa disso. E em paralelo, eu estava num departamento que você citou, Serviço Auxiliares de Informação, corregedoria, que era a corregedoria da polícia, o contato com os presos acabou vindo essa notícia, porque o preso, para mim, era vítima, então ele virava e falava assim, não, doutor, pode me deixar à vontade. Eu perguntava, você quer que eu te transfira de presídio, peço a transferência? Não, eu estou com o PCC, eu estou com... Eles estão ganhando, está tudo certo. Aí o cara fala isso para você olha e fala assim, escuta, mas o que você está falando? O que é isso aí? Você está falando que você não quer porque os caras estão te protegendo. Quem são esses caras que estão te protegendo? Os caras falavam, então acontece isso. Então eu dei início a uma apuração, o Fontes deu início a outra apuração, e no final das contas a gente acabou, foi uma coisa meio concomitante, a gente acabou cruzando com nas investigações, e aí nasceu, e foi que resultou a primeira apuração conjunta do PCC. Isso foi antes da Mega Rebelião. Quando teve a Mega Rebelião, então isso se tornou prioridade, e aí a coisa se desdobrou. Qual que era a função na época do Rui Fontes? Era delegado do DEIC, mas qual era que ele atuava na época? Ele era delegado da Delegacia de Roubo a Bancos, mas naquele departamento existia um departamento lá dentro do DEIC chamado Grupo de Intervenção em Cenário de Resgate de Presos. Então, é verdade. Então, o que acontece? Como esse resgate, no caso, houve uma morte horrorosa, depois, se quiser, a gente pode contar a história, mas é um pouco mais comprido. Houve uma morte horrorosa, e eles foram chamados para intervir nesse grupo de intervenção em cenário de resgate de presos, que acho que nem existe mais. É claro que não existe, né? Não tem uma delegacia, hoje só tem CDP, né? Então não tem mais esse problema de fuga. Foi a partir desse departamento, desse grupo, que surgiu a investigação por conta do resgate que o PCC tinha feito. Esses caras que comandam o PCC, por exemplo, qual que é o diferencial como ser humano, esses caras? Esses caras são caras que são estudados. Porque havia não sei se é mito ou não, na época que prenderam o Marcola, porque para valorizar, todo mundo fala, não, porque o cara leu 2.000 livros, o cara é culto, se aculturou e tal. Você acha que isso aí na época realmente era verdade, ajudou a culturar o cara, ou o cara tem um perfil mesmo de liderança? Ou todos tinham um perfil de liderança? São duas coisas, né? Você tinha 2 lideranças que eram muito carismáticas. Isso também... Era o Zé Márcio Felício e o César Augusto Rurici. O Cezinho, então, ele era muito eloquente. Quando ele falava, quando ele discursava, e ele discursava para a massa carcerária, o pessoal parava para ouvir. Entendeu? Porque ele falava, eu cheguei a pegar um discurso dele na mão, depois eu não consegui recuperar isso. Mas ele tinha uma frase que eu achei... Onde ele aprendeu isso? Na casa da Aurinete, a mulher dele. Né? E esse discurso, ele tinha um final, eu pensei que ele tinha copiado de algum lugar. Falei, o cara copiou isso aqui de algum lugar, não é possível que alguém tenha falado. Ele falava o seguinte no final, somos filhos do asfalto, estamos aqui, mas somos filhos do asfalto. Somos o PCC, se tivermos que amar, amaremos. Se tivermos que matar, mataremos. PCC, paz, justiça e liberdade. Quando ele falava isso, com aquela monte de gente, os caras... Levantavam a bandeira. Então, assim, o Cezinho não era um sujeito culto, né, mas ele tinha uma vocação carismática muito grande. E uma oratória, talvez. A oratória também dele, ele falava bem, mas isso era inato, ele não tinha treino. Ele falava e o pessoal... Esse trecho daí, digamos assim, eu achei que ele tinha tirado de algum lugar, mas eu procurei, nunca achei. Então é dele mesmo, é dele.
apesar de não ter formação nenhuma, ele tinha. O Zé Márcio Felício também, ele tinha essa habilidade, mas ele tem um outro tipo de liderança, porque o porte físico dele era uma coisa extraordinária, tinha quase 2 metros de altura, era fortíssimo e tal, e ele tinha uma figura imponente, e ele falava bem. Então... Quer dizer, em alto bom som. Mas as pessoas o seguiam, e não seguiam. O Marco Lilienheber Camacho, ele não tem esse perfil carismático. Ele não é um cara que você consiga arregimentar, arrebatar pessoas com discurso. Mas ele é um cara que sabe falar, sabe convencer, ele argumenta, entendeu? E ele leu realmente um monte de livros, né? E isso foi objeto de atenção, uma conversa que eu tive com ele. Quando ele foi preso, na primeira grande operação, isso foi em 2000, 2001, 2000, coisa assim, faz 25, 26 anos atrás. E todo mundo preso, e eu tinha uma ideia, eu tinha estudado na área de inteligência, Brasília, inclusive, e eu falei assim, não, eu preciso entender a mecânica de poder dentro desse, eu preciso entender, porque não é só, porque, tecnicamente, o trabalho jurídico estava feito, a prova estava feita, o depoimento estava tudo certo, né, foi até a denúncia e tal, mas eu queria mais, eu queria entender, porque eu chamei de lado, né, com trocentos policiais em volta, aquela coisa, mas eu falei, vem cá, eu quero conversar com você. Eu comecei a conversar com ele, e conversa na boa, né, todos eles, aliás, conversam muito bem, né, na boa. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, é verdade que você leu? Nem sei quantos livros eu li isso, eu li aquilo, eu li não sei o quê. E eu era um aficionado na área de estratégia, eu não sei se você já ouviu falar de um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu. É um livro de estratégia, eu lia, eu tinha todas as edições de português, são 13 capítulos, eu sabia quase decor o livro. Aí era uma ideia minha, sempre gostei. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim, você leu tanto? Tá bom, então me diz assim, qual o melhor livro que você leu? Ele virou para mim e falou assim, não, o melhor livro que eu li foi A Arte da Guerra. Aí eu tinha estudado isso de cima para baixo, do lado, de cima para baixo, em inglês, em português, em espanhol, eu falei, agora é minha vez, né? Até cresci na cadeira, falando, agora eu vou falar com ele. E no entanto, eu mantive um diálogo com ele, e ele conhecia mesmo. Um dos caras que mais conhecia, ou seja, ele tinha lido. E você acha que isso, essas questões, acabou em algum momento influenciando ou ajudando nessas operações deles? Aí não. Sem dúvida. Aí tem um detalhe. Como eu soube disso, eu sabia disso, durante um tempo, depois que eles foram presos, depois que o processo terminou, depois não sei o quê, foi de tudo encerrado, ninguém mais estava falando no fato, eu liguei para o diretor de política e falei assim, olha, eu quero saber os livros que eles estão lendo. Eu quero saber o que esses caras estão estudando. Você viu o que é o livro? Né? Então, o Lamarck agora estava lendo A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, clássico de história. Em vários livros de espionagem, alguma coisa assim, o Júlio César Guedes de Moraes estava lendo curso da Escola de Administração de Harvard. Os caras são... Os caras estavam lendo. O Macaulay lia livro de filosofia, livro de história, etc. Ou seja, nós não estamos falando de pessoas que são, digamos assim, desprezem o intelecto. Não, eles têm consciência de que é preciso ter uma atividade intelectual, aquela coisa, sabe? Então eles pensam. Essa liderança, a maior parte não. 99,99% não. Mas aqueles grandes líderes, eles têm. Vou dar um exemplo. Você podia virar para ele e falar assim, você já leu Voltaire? Ele virou e falou, Voltaire. Por quê? Ele não sabe falar francês. Ele não sabe a pronúncia de francês. Mas ele leu. E ele, alguma coisa acaba... Absorve, alguma coisa acaba... E um outro preso ouvindo uma vez uma escuta, um preso falando com a mulher dele, e aí o preso, eu chamava Andrezão, não lembro o nome dele assim completo, e o preso virou para a mulher dele e falou assim, olha, a gente fala com eles, porque eles leram muito, eles ficaram muito no isolamento, eles leram muito, eles estudaram muito. Então isso não era só falado na imprensa,
Isso era falado entre os presos. E eles tinham uma certa preponderância, mas é lógico que eram muito poucos. A maior parte deles, do que eles estavam um pouco mais abaixo, como, por exemplo, na época o Idemir de Santos Ambrosio, o Sombra, que era o segundo na época o Jonas Mateus, que é o grande assassino, o cara que começou a história de cortar pescoço, né, ele cortar a cabeça, ele é o cara que inventou não, que popularizou a ideia de que tinha que cortar a cabeça dos inimigos. Teve uma época, não sei se você lembra, que era a cabeça cortada para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Na época não tinha a questão dessas redes sociais, mas a gente acabava abrindo para dar. Mas na TV chegava tudo. Então, mas era a cabeça cortada para tudo quanto é lado. Mas por que era a cabeça? E todos esses detalhes, eu contei depois no livro, mas são detalhes muito interessantes. Porque você fala assim, mas por que cabeça cortada? Porque de onde esses caras tiraram a ideia de começar a cortar a cabeça? Então, o Jonas Mateus, que foi quem popularizou, não que isso nunca tivesse existido, mas quem popularizou foi o Jonas Mateus, por quê? Porque ele era açougueiro. Ele era açougueiro. E para você cortar, para você cortar a cabeça... Não é fácil. Não é fácil. Não é como a gente vê nos filmes, que o cara dá um golpe, assim, não é, o cara tem que cortar aquela coisa. E ele tinha essa habilidade de cortar, ele começava a cortar a cabeça, que era uma demonstração de poder. Então, você tinha que buscar entender tudo isso para você fazer um desenho do que era o PCC. Não era só, pelo menos a atividade que a gente fazia na época, não era só um julgamento, não eram só testemunhas, isso não era só papel, né? Isso eram histórias. Mas essas histórias tinham um significado, e esse significado que faz entender como surgiu a facção e como ela se desenvolveu depois. Então isso está além do jurídico. Eu queria te perguntar um negócio que a gente, hoje com as redes sociais, eu sempre falo que comunicação é importante, mas precisa ter um pouco de cautela. Tudo é importante. Se o cara não tiver comunicação em qualquer profissão, ele está morto. Entendeu? Então eu queria te falar o seguinte. Como que esses caras, a gente sabe que juridicamente existe a lei no Brasil hoje que o cara pegue 100 anos de cadeia e ele pode ficar 30 anos no máximo preso, ou dependendo do caso, se ele pegar menos, ele com um bom comportamento, ele cumpre um terço e pode sair e ficar sobre... Eu queria saber o seguinte, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu me lembro que na época o próprio Marcola pegou 200 anos de cadeia, ou mais, não sei, você sabe me dizer melhor. Ele vai cumprir esses 200 anos de cadeia, não? Não, 200 anos não, né? Então, isso que eu queria... Porque assim, ele está 20 anos preso, ele pode ficar 30 no máximo? Não é bem assim, entendeu? É uma coisa... Ou vão surgindo algumas coisas que ele vai mandando, vão enfiando nele porque ele é o cara que comandou tudo. Exatamente. É isso que eu queria entender, tá? Assim, por exemplo, o cara vai perder 30 anos, ele cumpre 15. Se ele pegar mais 30, né, desses 30 ele subtrai 15 que ele já cumpriu e conhece 15. Então, assim, vai acrescentando. Então, na verdade, não é 30 anos literalmente falando. Eu entendi. Quer dizer, então, por exemplo, se ele se sabe hoje com as investigações, com tudo que acontece e tal, esses caras estão dentro da cadeia, estão comandando ainda, então que na verdade algumas coisas ainda volta, ainda a responsabilidade é dele. Porque a Constituição fala, isso que é interessante, que às vezes as pessoas não... É legal falar sobre isso. A Constituição fala que você não pode ser condenado a mais de 30 anos. Tá? Só que é 30 anos por crime. Você não pode ser condenado a mais de 30 anos. Não tem pena maior do que 30 anos. Quer dizer, você até pode ser condenado. Você pode ser condenado a 40 anos. Mas se você for condenado num processo a 40 anos, você vai cumprir 30. Só que tem outro processo. E lá você vai cumprir também. Então o que eles fazem? Eles juntam esses processos, fazem uma compensação e você vai acabar cumprindo uma série de... uma pena após a outra. Né? Então, o raciocínio é um pouco mais complexo, eu precisaria fazer uma linha de tempo, alguma coisa, para poder explicar melhor. Mas não é 30 anos. É 30 anos depois de uma série. É óbvio que se nada mais for acrescido, fica 30 anos. Né? Mas, usualmente, quando você tem penas como essa 200, 300, né? É porque não é de um processo, são vários processos e são condenações sucessivas. Então isso vai alargando o tempo de prisão. Aliás, tiveram pessoas que foram presas, até
por outras situações, não pelo crime organizado. Me lembro do próprio Blatt e tal, que entrou na operação, o grupo de vocês trabalharam, que provavelmente agora já deve estar saindo, se já não saiu, né? Porque se pegou se for um crime, já saiu. Provavelmente. Já saiu, Muitos casos, inclusive, de polêmicos, acabaram saindo. Mas é a lei, né? É a lei. Você tem um crime, por maior que seja, pior que seja, o cara não pode ficar por um crime mais do que 30 anos preso. Existe uma exceção, mas aí não é bem preso. É quando o indivíduo é considerado totalmente incapaz. O insano, o louco. Esse louco, ele não é penado. Ele é internado. E ele só sai da internação depois que é constatada a cessação da periculosidade. Então, mas isso há uma discussão porque o Supremo entendeu recentemente que também não pode passar dos 30 anos, mas aí existe internação civil, e aí continua internado, ou seja, na prática, o insano normalmente continua sendo restrito. Mas o louco, né, o insano, nem todo mundo é louco, nem todo mundo é insano. Vamos sair um pouquinho do foco de São Paulo e vamos falar um pouquinho do momento, até porque você é um técnico especialista, se especializou nessa área por muito tempo, foi obrigado a trabalhar nessa área. Eu queria que você me explicasse hoje, literalmente, o que falam, o que é o crime organizado, o que é o terrorismo. Se você hoje enxerga com o terrorismo. Antes que você comente, eu queria falar outra coisa. Eu participei muito de congressos internacionais de chefe de polícia. Fiz isso durante 10 anos. Eu fui um dos primeiros a cobrir um congresso que tem nos Estados Unidos. Inclusive, um colega seu, Piva, participou comigo. Chegou aí comigo. E eu fui o primeiro cara da imprensa que articulei, e a gente acabou, que foi a TV Record na época, e a gente acabou pegando uma equipe de Nova York e nós acabamos cobrindo esse congresso e tal. E eu vi muito treinamento da polícia americana, eu tive na época, teve uma época quando mataram aquela juíza Scioli, eu jantei naquele dia com o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, com a mulher que é uma desembargadora, jantei com o corregedor naquele dia, no Rio. E se falava muito nessa questão de treinamento, inclusive a história, no jantar o assunto foi esse, porque a desembargadora e o desembargador, o presidente do tribunal na época, também treinou nos Estados Unidos com uma equipe da polícia americana. E a gente sabe que a polícia americana tem um perfil deles lá, mas é bem diferente do pessoal aqui do Rio de Janeiro, mesmo São Paulo com o Rio. Porque o que eu quero que você entenda, ou que você me explica, ou que as pessoas entendam. Os caras falam, porque teve esse problema dessa invasão lá, dessa operação no Rio de Janeiro. E que eu não recrimino, hein? Eu não tenho lado, mas eu não recrimino. Eu acho que o cara com fuzil na mão, meu amigo, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer? Não é qualquer um que entra dentro de um lugar, eu não diria favela, mas uma comunidade, daquele formato, daqueles becos todos, que consegue trabalhar. Qual é o policial que faz isso? São várias perguntas, então, na verdade. Eu perguntei do crime organizado que estão querendo jogar no terrorismo, que também não sei. Vamos começar por esse ponto. Crime organizado e terrorismo são coisas diferentes. Por quê? Porque o crime organizado tem um objetivo, que é lucro. Eles querem dinheiro. Não tem ideologia. A ideologia deles é grana. Então, assim, se está ganhando dinheiro, não interessa o que faz, por que faz, se mata, mas o que interessa é que ganhe dinheiro. 90% das vezes é o tráfico. Né? É o tráfico que é a base, a sustentação de 99% do crime organizado. Então, ele se distribui, inclusive, na área, geograficamente, para ganhar dinheiro. Eles não têm outro objetivo. E o terrorismo? O terrorismo não pensa em dinheiro. O terrorismo pensa em política, em uma referência política. E aterroriza com isso, né? E aterroriza para isso. Eu vou dar um exemplo que fica muito claro. Né? Nós tivemos, faz uns 3 anos, ou 2 anos e meio, sei lá, mais ou menos, o ataque do Hamas em Israel. Eles invadiram, mataram um monte de gente, queimaram, etc. Aquilo foi uma ação terrorista. Aquilo é terror.
Por quê? Eles queriam matar, eles queriam, digamos assim, Mostrar que o Hamas força, não sei o fosse quê. reconhecido, medir força, queria isso, queria aquilo, mas eles não queriam dinheiro. Que dinheiro que eles ganharam com aquilo lá? Eles foram em busca de dinheiro, de capital, de dólares, Não, nem se falou não, isso. não tem. Não. Então, assim, isso é terrorismo. Isso dá para você ver claramente que é terrorismo. O ataque das Torres Gêmeas. Dinheiro? Deu lucro aquilo lá? Deu. Né? Foi um prejuízo desgraçado. Né? Aquela coisa. E todos eles morreram no ataque. Aquilo era crime organizado ou era terrorismo? Era terrorismo. Terrorismo. Porque o que eles queriam é a imagem do prédio caindo, as Torres Gêmeas caindo, que significou a queda dos Estados Unidos. Então, Vai para a história, isso, claro. Vai para a história, mas é para entender, né? E o crime organizado? O crime organizado não quer nada disso. O crime organizado não quer que o prédio caia. Para eles, melhor que o prédio ficasse lá e que os caras de lá comprassem a cocaína deles e vendessem. A ideia é completamente diferente. Agora, você vai me dizer que o crime organizado não causa terror? Causa. Tribunal do crime, pessoas torturadas, cabeças cortadas, etc. Ela pode não dar lucro naquele momento, mas ela ocorre por conta do lucro. Mataram jornalista, essas coisas. Mataram jornalista, mataram o delegado Rui Fontes, depois nós vamos falar sobre isso. Então, diretamente não, mas na verdade, isso tudo é uma questão financeira. É dinheiro, grana, entendeu? Agora, causa terror, causa medo. Isso você não pode negar. Agora, não é a emoção que pode caracterizar um tipo penal, um crime. Porque se você disser que a emoção vai caracterizar um crime, você vai estar criando uma conduta extremamente subjetiva. E você vai estar falando de sentimento. E não tem como você criminalizar com base na caracterização do sentimento. Não é o medo que caracteriza o terrorismo, é a ideologia política. Eles querem causar um medo por algum outro, para causar um efeito. Mas ele não é o objetivo. É para causar um efeito. Assim como no crime organizado, quando eles causam medo, eles também têm um objetivo, que é ganhar dinheiro. Mas são coisas diferentes. Então você não pode usar uma emoção ou um elemento subjetivo para definir ou para igualar realidades que são absolutamente distintas. Então, terrorismo é uma coisa, crime organizado é outra. Os dois são ruins, os dois têm que ser reprimidos, têm que ser perseguidos, combatidos sempre, com força total, sempre, né? Sempre, tanto o terrorismo quanto o crime organizado, mas não são a mesma coisa. Eu confundi os dois, vai dar uma... Não se traduz em nenhum ganho, se traduz em confusão. Qual era a outra pergunta? Agora nem lembro. Não, acho que você já respondeu. Doutor, eu tinha falado do negócio do Rio de Janeiro. Para uma operação no Rio de Janeiro é complicadíssimo. Os caras precisam ser especialistas nessa área. Mas por quê? O Rio de Janeiro, ele é completamente diferente do resto do Brasil. A geografia é outra, não tem nada... Exatamente, é o que a gente chama de geopolítica criminosa. Por quê? O Rio de Janeiro tem uma característica marcantemente territorial. Geográfica. Ele tem regiões onde há concentração por conta do relevo, dos morros. Você vê até aquele morro, acho que é Morro da Concórdia, vamos dizer, sei lá, onde eles, o pessoal do Comando Vermelho se infiltrou para resistir à prisão. Então, essa característica, junto com algumas questões históricas, como uma história, já um passado de décadas, que se falava o seguinte: olha, o bandido não desce para o asfalto não sobe para o morro. Né? Isso acabou justificando a questão. Em suma, tem condições históricas sociais. Mas a questão territorial no Rio de Janeiro se assemelha um pouco ao norte do México. É o único lugar no Brasil que tem essa característica. Então, naquela área geográfica determinada, como por exemplo lá no complexo, que agora acho que é alemão, né? O alemão ali, naquela região, e na Penha, que estava do lado, era uma área conflagrada e controlada pelo crime organizado. Era território. Território.
E nesse território, o crime organizado não só traficava. O que eles faziam? Eles tiranizavam a população. Como? Você queria comprar gás, se o gás custava 90, você tem que pagar 100 porque 10 é para eles, por exemplo. É onde ele Você quer internet, o cara que vai puxar o fio para você. Até para você construir uma casa, reformar uma casa, tem que pedir autorização e pagar para eles. Eu vi recentemente, faz uns meses atrás, que eles chegaram a criar um app de Uber do criminoso. Então, assim... Os caras são criativos, né? São criativos os caras. Mas veja, Zacarias, tudo é reflexo de uma coisa só. O carro que entrava lá tinha que ser contratado pelo Uber deles. Mas por quê? Porque eles dominavam o território. Então, quando eles dominavam o território, tudo que eles... O cara vai pegando o que ele quer, tudo que ele... Então, assim, se o Estado vai enfrentar isso, você vai ter que ter uma série de preparação, etc. Mas o confronto é inevitável. É inevitável, porque você não pense que os caras vão ficar parados enquanto a polícia entra. Então, assim, esse conflito, cedo ou tarde, iria acontecer. Na verdade, devia ter acontecido antes, até antes que o Comando Vermelho e os outros tivessem ficado tão fortes. Não deveriam ter ficado tão fortes, devia ter acontecido antes. Mas o Estado precisa retomar esse território. Senão você vai ter que conhecer uma área onde o Estado não atua. Então, o Estado fez esse avanço, foi abusivo, foi necessário, na verdade. Por quê? Porque não existe retomada de território sem conflagração. Então agora nós vai ter uma avaliação, vai ver se houve abuso, se não houve abuso, mas é uma realidade que você não pode dissociar das consequências. As consequências que ocorreram não podem ser separadas daquela realidade que existia ali. Pô, você tinha praticamente uma tropa lá, quem viu as imagens, os caras com roupa meio camuflada, camuflada, fuzil para eles era brinquedo, tinha um monte então, prenderam mais quase 100 fuzis e fora o que conseguiu sair fora. Então, isso daí não existiu? Isso aí estava lá por quê? E eles deram isso de presente? Eu vou te falar, não estou aqui para defender ninguém, eu acho uma coisa difícil também nesse momento de você, sabe, exagero. Confronto. Você não pode negar que é uma situação eu entendo isso. Politicamente a gente não sabe quem se entendem isso, né? Mas é uma situação de confronto, não tem como não ser, tá? Aí pode dizer, não pode ser só isso, tem que ter coisas a mais. Concordo. Talvez tenha que alguma ação para manutenção, para os caras não voltarem, porque o problema é o cara voltar lá. Eu também acho. Né? Então, assim, tem que ter alguma solução, algum planejamento, alguma ação voltada para isso. Agora, que era necessário que o Estado retomasse aquele espaço, isso é óbvio, eu acho que ninguém nega. Tava na cara ali, né? Ninguém nega. Era tão evidente, né, que as pessoas, eles andavam com um fuzil, atira no ombro, na rua. É uma afronta para a segurança pública, né? É uma afronta. Não dá para aceitar uma coisa dessa. É uma afronta social, né? Deixa eu... Nós temos 1 minuto, eu queria que você falasse um pouquinho do Martins Fontes. O que você queria falar sobre ele? Foi o melhor policial que o Brasil já teve. Você era amigo dele, né? Era meu amigo. Era meu amigo, eu falei com ele 1 hora antes dele morrer. Você tá brincando. E tinha, não sei se você pode falar, ou se isso está em investigação ainda, a gente deve estar, mas no seu entendimento, havia alguma coisa além do crime organizado lá ou não? Não, ali, a polícia está apurando isso. Não sabemos ainda. Veja, as pessoas que foram presas até agora são todos ex-presidiários, todos de altíssima periculosidade e todos ligados ao crime organizado, ao primeiro comando capital. Então, que o PCC participou dessa execução... Tudo bem. Agora, você acredita que essa morte dele foi de uma promessa lá atrás ou começou a surgir mais alguma coisa aqui na frente que houve uma lembrança quem ele era? A minha crença pessoal é que é um crime que veio do passado. O teu feeling, você acha que é do passado? É um crime que veio do passado. Não sei se foi a circunstância determinante, mas se não fosse o passado, ele não teria ocorrido. Agora, só vou fazer uma observação, que eu analisei as circunstâncias que levaram à morte dele, a preparação. Vou dizer, foi a execução, o crime mais sofisticado que já aconteceu no Brasil.
e um dos mais sofisticados que já aconteceram no mundo, em termos de execução. Ele é tão ou mais sofisticado do que a máfia, o sistema que a máfia usou para matar o Giovanni Falcone na Sicília. Tamanha a precisão, os recursos que eles usaram, o planejamento que eles fizeram, o tempo que eles ficaram planejando isso sem que a notícia vazasse, o uso de vários locais como base, armamento pesado, carros que foram roubados meses antes e foram guardados para que essa ação fosse executada. Então, a sofisticação foi de um nível que não tem parâmetro na história do Brasil. Talvez um dos crimes mais sofisticados que o mundo já viu. Mas eu ainda acho que a polícia de São Paulo ainda está, em alguns momentos, ela está... lógico, não dá para prever, mas a investigação, os caras vão chegando devagar. É impressionante como trabalha. Já prenderam 10. Né? Já acho. prenderam 10. Eu tenho a plena convicção de que a Polícia Civil tem competência suficiente e vai chegar nisso. Vai chegar nesse resultado, né? Agora, a dificuldade que eles estão, não é dificuldade, toda essa ação, ela não é facilmente uma apuração fácil, porque por conta da sofisticação com que ela foi produzida. É isso que eu quero apontar. Vai chegar? Vai. Mas foi tão sofisticada que está demorando um pouco. Não vai estar demorando. Exige-se para um esclarecimento de um crime desse tipo, uma diligência e uma investigação sólida, que você não faz de uma hora para outra. Bom, eu vou lhe fazer a última pergunta. Para quem que o doutor Márcio, excelência, procurador criminal, tem uma vasta experiência. A caneta pesa, doutor, não? Oi? A caneta pesa? Não. Normal. É criminoso, prendo. Eu acho que eu já internalizei isso tanto que mas não me... eu não tenho essa vaidade, eu sou profissional. Não, essa vaidade não. Às vezes, eu vou contar uma coisa, às vezes eu tenho 36 anos de carreira como promotor. E mesmo assim, eu ainda tenho capacidade de me indignar quando eu vejo certas coisas. Eu acredito. Sabe que eu te conheço desde 1997. Nossa Senhora. Você estava já na promotoria. Eu tinha cabelo, né? Cabelo. Doutor Márcio, eu queria te fazer a pergunta. Para quem que o senhor entrega o seu cartão de visita? Para você, Zacarias Paganelli, o grande comunicador, o cara imagina. que me chama e sempre me prestigiou em todas as horas. Então, não, assim, atualmente você é o maior, atualmente, por incrível que pareça, está sempre em evidência. Você é o maior conteúdo hoje, porque, aliás, rapidinho a resposta. Você tem vocês trocam figurinha, você aqui no Rio de Janeiro, não? O pessoal do Ministério Público de lá, não? Não tem essa relação. Na verdade, talvez os colegas que estão atuando na linha de frente possam até ter. Mas é um erro, né? Porque você tem experiência. Você está na segunda instância. O negócio é papel hoje, mas, pô, trocar uma figurinha é sempre importante, eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, cada um... Mas, Zacarias, você é o cara que tem sempre a lembrança e sempre me ajudou muito. Então, para você, sempre um cartão de visita. Nossa, eu sou muito grato só pelas suas palavras, pelo amor de Deus, meu. Aliás, eu já falo o contrário. Entendeu? Eu não cresceria na área institucional se eu não tivesse relações com vocês. Inclusive, era um grupo que poucas pessoas chegavam perto na época, e eu tinha o prestígio de estar sempre junto e de ter contato no dia a dia. Ótimo. Doutor Márcio, obrigado pela sua elegância. Eu agradeço. Foi um bate-papo muito. Foi um bate-papo. Na realidade, foi uma aula que você deu aqui para quem vai assistir, entendeu? Eu quero agradecer o Grupo Tático por aceitar esse conteúdo que é importante e que sempre está atento com essas coisas. E dizer que estaremos no cartão de Visita News R7, no TH+, e mais outros portais, e no cartão de Visita News do YouTube. E aí nós voltamos em qualquer outro momento, e a hora que você quiser, eu estou à disposição. Igualmente. Querendo é só chamar, você sabe que eu estou junto com você. Grande abraço, querido. Fica com Deus aí. Um abraço, obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Informação de qualidade.
jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.